Imagine que você nasce em uma cidade no exato momento da sua fundação. As ruas são de terra, poucas casas se espalham, tudo é novo e inexplorado. Você seria uma das primeiras pessoas a pisar ali, a construir algo, a dar forma ao futuro daquele lugar. Mas e se a mesma coisa tivesse acontecido com você no universo? E se a humanidade, a sua vida, tivesse surgido num cosmos que ainda está nos seus primeiros passos? Eu sou seu guia nesta jornada, e hoje a nossa pergunta é sobre o tempo, mas não sobre o tempo da sua vida, e sim sobre o tempo do universo. Você olha para o céu noturno e pensa na antiguidade das estrelas, na imensidão do que já existiu. Você sente o peso da história cósmica. Mas o que aconteceria se a história mais relevante ainda estivesse por vir? Nós fomos ensinados que a vida é rara, que as chances são pequenas. Mas a raridade pode não ser uma questão de sorte, e sim de tempo. Talvez estejamos apenas acordando. O universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos. É um número que parece inacreditável, quase infinito para sua mente. Para sua escala de tempo, é mais do que suficiente para que tudo aconteça. Mas compare este tempo com a longevidade potencial de algumas estrelas, as anãs vermelhas, por exemplo. Elas podem viver por trilhões de anos. Sim, trilhões. Isso é 1000 vezes mais do que a idade atual do universo. Você percebe a disparidade. Se a vida depende de um sol, de um planeta, de um tempo para evoluir, então a maior parte do tempo habitável do universo ainda está no futuro. A sua civilização floresceu em um sol que vive por apenas 10 bilhões de anos. A metade da vida dele já se foi. 1 bilhão de anos a mais, 1 bilhão a menos, parece pouco num universo tão vasto. Mas essas pequenas variações podem mudar tudo. O que isso significa para você, para a sua vida, para a sua existência? Significa que a sua própria presença no cosmos pode ser muito mais antiga do que você imagina, não em termos de anos, mas em termos de uma corrida cósmica. Nós podemos ser os primeiros a chegar e não os últimos. Você se vê como o ponto final de uma longa história. Mas e se a humanidade fosse apenas o prólogo? A sua realidade é construída sobre a ideia de que o universo já está maduro, que a vida já teve tempo de sobra para surgir em muitos lugares. Mas a nossa existência pode ser uma prova do contrário. Nós somos uma das primeiras flores a brotar em um jardim que ainda está quase vazio, com trilhões de anos de primavera pela frente. Isso não é uma conclusão, é um mistério. A possibilidade muda tudo o que você pensa sobre si mesmo e o seu lugar no cosmos. Você acredita que somos tardios na festa cósmica? Eu descobri uma pergunta perturbadora e estou investigando junto com você. Ainda há uma parte do seu pensamento que se apega à ideia de que a vida é um milagre raro. Isso é um sentimento, não uma constatação. A questão é que os elementos químicos mais importantes para a vida complexa, como carbono, oxigênio e ferro, eles não existiam no universo primordial. Eles só surgiram com a morte das primeiras estrelas gigantes, que explodiram e espalharam seus elementos forjados no espaço. Esta é uma observação confirmada. Isso significa que nos primeiros bilhões de anos, as condições para a vida como você a conhece eram praticamente impossíveis. Mas e as anãs vermelhas? Elas são as estrelas mais comuns do universo. 1 bilhão de estrelas no seu bairro cósmico, 10 bilhões de anos para cada uma delas é a sua referência. O Sol é uma estrela mediana. Mas as anãs vermelhas são pequenas, brilham pouco e a teoria científica prevê que elas podem viver por trilhões de anos. Algumas estimativas falam em 10 trilhões de anos, outras chegam a 100 trilhões. Imagine uma lâmpada que fica acesa por um tempo quase infinito.
Se há planetas habitáveis ao redor dessas estrelas e a observação de exoplanetas sugere que sim, isso multiplica o tempo disponível para a vida evoluir por um fator assombroso. Isso levanta uma hipótese intrigante. Talvez a vida como a sua só esteja começando a ter as condições ideais para surgir em massa. Você está vivendo agora, mas as gerações futuras ou as civilizações futuras podem ter a sorte de existir num universo com trilhões de estrelas anãs vermelhas, oferecendo ambientes estáveis por um tempo que a sua mente mal consegue processar. É como chegar numa praia imensa. Você vê algumas pegadas na areia perto da água, mas a maior parte da praia ainda está intocada. E a analogia falha porque, neste caso, a areia não é finita, ela está sendo criada e as condições para pegadas perfeitas ainda estão por vir. A sua civilização é uma das primeiras a ter acesso a esses elementos pesados e a ter um tempo razoável para evoluir. Mas a vida ao redor das anãs vermelhas ainda está no berço cósmico. Nós não sabemos quando, de fato, civilizações inteligentes são mais prováveis de surgir. Você pode estar num ponto de transição, onde a vida complexa começou a se desenvolver em algumas poucas estrelas de vida média, como a sua. Mas a grande explosão de vida, a verdadeira festa cósmica, ainda pode ser um evento do futuro bilhões de anos à frente. Se você está intrigado com o tempo e a sua posição no cosmos, com a ideia de que a sua vida é mais do que um ponto final, considere se juntar a nós. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também questiona o seu lugar no universo. Essa é uma constatação poderosa. O universo pode parecer silencioso hoje não porque chegamos tarde demais, mas porque quase ninguém teve tempo de chegar. Eu sou seu guia nesta jornada. O paradoxo do silêncio cósmico, a ausência de sinais de outras civilizações, é uma questão que te acompanha. Você tem pensado nisso como um sinal de que estamos sozinhos ou que somos uma anomalia? Mas uma possibilidade seria que o silêncio não é a prova da nossa singularidade, mas da nossa precocidade. O universo está em seus primeiros momentos habitáveis. Ele é um bebê ainda, e a vida inteligente na escala cósmica é um fenômeno de longo prazo. Ela precisa de trilhões de anos para se espalhar. Isso não prova que somos os primeiros, mas nos oferece uma perspectiva diferente. A sua existência, a vida na Terra, pode ser um dos primeiros experimentos bem-sucedidos em um laboratório que ainda está se aquecendo. A ciência ainda não consegue responder quando civilizações são mais prováveis de surgir. Você é um pioneiro. O seu planeta, a sua espécie, está desbravando um tempo que a maioria das civilizações ainda não alcançou. A interpretação do código galáctico é esta. O universo pode parecer silencioso não porque chegamos tarde, mas porque quase ninguém teve tempo de chegar. Você olha para o céu noturno e sente a solidão, mas talvez não esteja olhando para um passado vazio, e sim para um futuro que ainda não aconteceu. É uma inversão total da sua perspectiva. Não somos os últimos remanescentes de algo que já foi. Somos os primeiros raios de sol em uma aurora cósmica. A pergunta que fica é se o universo ainda está em sua infância cósmica e a humanidade é uma das primeiras a desabrochar. Você se vê mais como um sinal de esperança para o futuro distante, ou como uma responsabilidade imensa por um destino que ainda está em branco. Considere se juntar a nós. Inscreva-se no canal para ter sempre conteúdo novo, porque sai um vídeo novo a cada